montou um time melhor. E uma ideia melhor. Uma ideia melhor, um time melhor. Os jogadores estão atuando melhor do que os do Palmeiras, mas na pedra, quem é que tem elenco melhor do que o Palmeiras, se não o Flamengo? Não vejo. Carlos Eduardo Lira, vamos debater isso aqui, que o PVC já veio com as teclas do computador aqui. Veio com a trava de alumínio. Já veio, né? Já chegou chegando. Fala, Carlos Eduardo Lino, beleza? Tudo bem, amigos? É bom lembrar que o Botafogo tem menos derrotas que o Atlético Mineiro. Esse é o campeonato do quem diria, né? Quem diria que o campeonato teria hoje, o ataque do campeonato hoje é Marinho, Thiago Galhardo e Queno, ou alguém duvida disso? Esse é o ataque do campeonato. Campeonato do quem diria, tem um monte de coisa legal pra gente debater e eu concordo. O elenco do Palmeiras é muito bom. Ô Paulo Vinícius Coelho, agora é contigo. Você ficou sozinho nessa discussão aqui. Não, enfim, a gente está falando de um elenco que se renovou. Primeiro, vamos por partes. O Palmeiras era para ganhar o jogo do Flamengo ontem. O Flamengo foi muito bem. O Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras. Essa partida de ontem é uma quase reedição da final do Brasileirão Sub-20 do ano passado, porque dos 14 jogadores que o Flamengo escalou ontem, 7 jogaram a decisão do Brasileiro Sub-20 em dezembro. E o Palmeiras tinha, naquela decisão, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Silva e Henry, que está no elenco principal, mas está machucado. Então o Flamengo do Sub-20 já foi melhor do que o Palmeiras no ano passado, mas era para o Palmeiras ganhar o jogo. Isso não se discute. O Palmeiras tem uma crise do ataque, também inquestionável. Você pode perguntar se há maneiras de melhorar um time só demitindo um técnico ou se você pode apostar na evolução do time. Eu aposto que seja possível fazer o time evoluir. Não pode ser só mudando o técnico. Agora, eu acho o que eu propus da atualização do elenco é porque a gente fala do elenco do Palmeiras com base em jogadores que não rendem, como Scarpa, como Rafael Veiga, como Lucas Lima, e jogadores que são jovens, como o Gabriel Menino, o Gabriel Menino está na seleção brasileira, mas é garoto. Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Veron, Gabriel Silva, que está no banco de reservas, que 6 meses atrás não existiam. Ninguém sabia quem eram esses jogadores 6 meses atrás. Então, o que eu acho fundamental, e isso tem a ver com o Atlético, é que time bom consagra jogador ruim. E time ruim enterra jogador bom. Então a gente está falando Não importa o elenco. Não importa o elenco. Importa o time, o que você vai fazer em campo com esses jogadores. Eu não estou nem falando de trocar de técnico. Mas, por exemplo, o Flamengo tinha um belo elenco já no ano passado, antes da chegada do Mari, do Gerson. Foram 4 jogadores que chegaram para o Jesus, né? Do Rafinha e do Felipe Luiz. Antes desses 4, o Flamengo já tinha um elenco muito bom. Não jogava à altura da qualidade do seu elenco. Mudou a ideia de jogo para evitar em falar em mudança de técnico. Mudou a ideia de jogo, a metodologia de trabalho. Aquele elenco se transformou num grande time. Hoje, o Palmeiras, na minha opinião, segue tendo um elenco muito bom com um time comum. Aliás, um time que não conseguiu marcar gol numa defesa sub-20. Vamos colocar aqui a defesa do Flamengo. Eu não estou menosprezando os garotos do Flamengo, não, hein? Mas é o seguinte, esses caras foram para o jogo de ontem. Tem aqui os defensores do Palmeiras, do Flamengo. Eles foram para o jogo de ontem com uma defesa de garotos, que não joga junto, não treina junto. Hugo Souza, goleiro, 21 anos, é a quarta opção do gol do Flamengo. O Natan, zagueiro, de 19 anos. O Otávio, zagueiro de 18 anos. O Ramon, lateral esquerdo de 19 anos. O João Lucas, lateral direito de 22 anos. Essa foi a linha de defesa do Flamengo. E aí o Palmeiras tem Luiz Adriano, um jogador de rodagem internacional. O William, um jogador super vitorioso, super de nome. O caríssimo, disputadíssimo Rony. O Lucas Lima, jogador que já fez gol na Argentina, atuando pela seleção brasileira. E esses caras, tão renomados, de tanta fama, de tanto custo, não conseguiram derrotar o time que tinha essa defesa aqui. Que jogou bem, isso mostra como o Flamengo tem uma base de qualidade. A atuação dos garotos foi espetacular ontem, mas também escancara a fragilidade ofensiva do Palmeiras, Pedrinho. Mas o PVC falou ali no final uma coisa muito interessante, que é o que você faz com esses jogadores bons, né? E é exatamente o que acontece com o Palmeiras. Não é que
a zaga do Flamengo ela teve uma superioridade sobre o ataque do Palmeiras. O ataque do Palmeiras não criou nenhum problema para a defesa do Flamengo. A gente não vê nenhum movimento, André, nenhuma organização ofensiva para que os jogadores tomem uma decisão com mais facilidade. O Palmeiras finalizou um lance com o Verón, que foi para fora, que sentiu uma lesão, por isso que saiu, e um chute do Zé Rafael de fora da área do primeiro tempo. Então, assim... Mas a Globo elegeu o Hugo. Então, assim, o que acontece... Mas a Globo elegeu o Hugo melhor em campo. Não, assim, muito mais, eu acho que pela aquela defesa que ele fez no segundo tempo, numa cabeçada do Luiz Adriano, que foi sensacional. Mas se você percebeu... Eu teria votado no Arrascaeta melhor em campo. Esse menino aí jogou muito bom. O Ramon, lateral esquerdo, jogou muito bem também. Muito bom jogador ele. Tremendo jogador. Muito bom jogador. E a questão é que, assim, eu percebo claramente que algumas coisas... É óbvio, não sou treinador, daqui do ar-condicionado é sempre muito mais fácil, mas eu acho que alguns treinadores, eles precisam ter um pouco mais de cautela nas avaliações pós-jogo. Eu até falei isso com o Lino sobre Renato Gaúcho. Enfim... O Palmeiras é muito claro por que ele tem dificuldade de criar. Ele vai construir o jogo, André, atrás de uma linha de defesa do Flamengo, ele bota 5 jogadores para buscar a bola. E aí você não causa superioridade na frente, e aí você não consegue ter os jogadores mais próximos à área, que você consegue criar movimentos para criar jogadas. E aí quando você fica atrás, se ele botou o Felipe Melo porque tem um bom passe, é porque você não precisa que ninguém venha no pé do Felipe Melo buscar a bola. E esses lançamentos acontecem, isso aí foi um chute do Zé Rafael, mas os lançamentos acontecem porque todos os jogadores estão próximos do Felipe Melo. E aí ele tenta uma bola longa. Eu acho que faltam mecanismos para o Vanderlei organizar um pouco mais a questão ofensiva. E aí entra também no que o PVC falou. Alguns jogadores não dão resposta. Mas eu acho que a obrigação do treinador é facilitar a tomada de decisão desses atletas. E a gente não vê isso no Palmeiras. Lino? Eu acho que a gente tem que parar também de exigir do Luxemburgo mais do que ele pode entregar. O Luxemburgo é o Pestana do conto do Machado de Assis, o cara que passou a vida inteira querendo que construir uma ópera, compor uma sinfonia e fazia as melhores polcas do Rio de Janeiro. O Luxemburgo sabe fazer esse ritmo popular, esse jeitinho dele. Não adianta ele vir com um discurso moderno, que ele não vai entregar isso, ele não sabe fazer isso. O ritmo do Luxemburgo está antiquado, mas ainda é popular. Dá algum resultado porque o nosso futebol é atrasado. Não adianta a gente exigir demais, não. Eu cheguei à conclusão, nesse fim de semana, que o Palmeiras é isso aí, Rizek. Mas, o Vanderlei Luxemburgo, Pestana, se a gente for lembrar os times que já foram campeões brasileiros na mão deles, todos venceram e encantaram. Caso do Palmeiras de 93, 94, caso do Corinthians 98, Cruzeiro de 2003 e o Santos de 2004. Então o Vanderlei, quando ganhou o Campeonato Brasileiro, sempre foi com um time bom. E é por isso que ele chegou, inclusive. Porque esse elenco do Palmeiras, recheado de bons jogadores, no ano passado o clube entendia que não jogava à altura do que podia jogar. Tanto que tentaram o Sampaoli primeiro, não deu certo a contratação do Sampaoli, e trouxeram o Vanderlei para que jogos como o de ontem, por exemplo, o Palmeiras envolvesse o adversário, o Palmeiras criasse chances, tivesse uma ideia de jogo compatível com o investimento que o time tem lá. Então essa foi a ideia quando o Palmeiras trouxe o Vanderlei Luxemburgo. E aí você olha não só o jogo de ontem, mas todos os jogos do Campeonato Brasileiro, a gente tem a lista de resultados, das 4 vitórias e dos 7 empates do Palmeiras no campeonato. O que aconteceu ontem, na verdade, foi aquilo que aconteceu em todos os outros jogos do campeonato. Um Palmeiras inofensivo. Um Palmeiras que quando tem que ser protagonista, bater no peito e falar, o jogo é meu, eu vou pra cima, eu vou envolver o meu adversário, quase nunca conseguiu fazer. Eu lembro assim do Palmeiras envolver o Corinthians. Só. Com menos posse de bola. O Palmeiras ganhou um jogo com mais posse de bola que o adversário. Foi do Bragantino. Que ainda assim foi uma vitória construída no contra-ataque. Essa história do Vanderlei, ela é importante. Primeiro, eu tenho um ponto de vista só em relação a... Quando a gente usa palavras que estão aparecendo, que aparecem o tempo inteiro como ultrapassado, eu acho que você precisa indicar o que ultrapassou. Que tipo de treino ele faz, que tipo de treino não se faz mais. Eu vivo dizendo que eu escrevi uma coluna em 2007 dizendo que o Vanderlei, para mim, não era mais o melhor técnico do Brasil. Mas esse é um outro ponto. O Palmeiras contratou o Vanderlei Luxemburgo. Contratou o Vanderlei Luxemburgo que chegou dizendo que pretendia fazer academia. E não está conseguindo fazer. Ele sabe que está devendo no ataque. Ontem na coletiva ele falou isso. Ele disse que de fato a torcida tem razão em cobrar melhor desempenho do time. É a defesa menos vazada entre os 20 clubes da Série A, mas isso não vai levar ao título brasileiro
e provavelmente não vai levar nem a título no mata-mata, jogando o que está jogando hoje. Das 4 vitórias do Palmeiras no Brasileirão, só contra o Bragantino ele teve mais posse de bola que o adversário. E aí se repete um problema em casa. O Palmeiras empatou contra o Inter, empatou contra o Sport, empatou contra o Goiás, empatou contra o Flamengo, tendo mais posse de bola, finalizando mais. O Palmeiras finalizou 18 vezes ontem. Foram 11 do Flamengo, mas foram 10 a 4 as finalizações certas do Palmeiras em relação ao Flamengo.